mudou. A transformação digital é essencial para o sucesso profissional e empresarial. A TS Digi ajuda empresas e negócios a otimizarem resultados através de soluções digitais como gestão de mídias sociais, construção de presença digital, produção de conteúdo, gestão de EAD e cursos online, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo, CRM e e-commerce e eventos e mentorias online. Nossos diferenciais são foco em resultados, excelência no atendimento, proatividade de soluções, performance através da estratégia, uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados e serviços e orçamentos personalizados. Entre em contato conosco pelos telefones e acesse o nosso site. TS Digi, soluções digitais com foco em resultados. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávio Shoa, sou consultor financeiro aqui em João Pessoa, na Terra Vista Assessoria e Consultoria Empresarial. Minha formação sou contador e eu passei praticamente minha vida dentro de um banco. Eu entrei no banco com 14 anos de idade e saí aos 50 anos. Então foram 36 anos de carreira bancária aqui no estado da Paraíba e no estado de Pernambuco. Os últimos 28 anos eu estava na Caixa Econômica Federal e desses últimos 28 anos, os últimos 10 anos, eu era o regional de pessoa jurídica privada aqui na Paraíba e o crédito de pessoa jurídica privada era o meu dia a dia. Então, eu quero compartilhar com vocês como é que está a situação do crédito na pandemia, quais são as opções, o que é que o mercado está oferecendo, o que é que o mercado não está oferecendo, o que é que o governo está tentando fazer, e a gente vai bater esse papo aí de meia hora sobre essas opções. Vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre o comportamento do crédito e taxa de juros. Eu consultei o sistema gerador de séries do Banco Central no período de janeiro a abril de 2020. O período de maio ainda não estava fechado. E a gente vê nesse gráfico do lado esquerdo que eu tenho o saldo das operações PJ, o comportamento do saldo. E no gráfico do lado direito eu tenho a taxa média mensal de juros. Quando a gente vê no saldo das operações, no gráfico do esquerdo, a gente vê que as grandes empresas elas deram um salto no seu saldo a partir do final de março, ali comecinho que estava o início do isolamento, 19 e 20 de março, e ela se expande até o final de abril. E quando a gente vê que o comportamento do saldo das operações PJ nas pequenas empresas, ele permanece quase que inalterado. Qual é a lição que a gente tira isso? As grandes empresas têm operações pré-aprovadas, limites pré-aprovados, então elas correram para o mercado bancário, anteciparam o fluxo de caixa, fizeram financiamento, fizeram operações de crédito, seja de antecipação de cartão de crédito, seja capital de giro, e deram um salto no saldo das operações. As pequenas empresas trabalham geralmente com o portfólio dos bancos. Os bancos não tinham lançado. A maioria dos bancos não houve lançamentos de produtos específicos para a pandemia. As grandes empresas trabalham com os bancos em operações customizadas. Para a grande empresa, o banco usa operação customizada de acordo com a necessidade da empresa, e para as pequenas empresas, o banco trabalha com as operações que tem no portfólio dele. E aí você vê que a taxa média mensal de juros ela tem uma queda, tanto de giro como de bens. De bens até recuperou um pouquinho no final de abril, mas o total ela tem uma queda. Mas isso não quer dizer que os bancos estão diminuindo as taxas de juros. Esse período foi um período de diminuição de taxa de juros. Porque as grandes empresas também têm um diferencial. Elas conseguem taxas de juros menores do que as pequenas empresas. Então, isso aí, esse decréscimo da taxa mensal de média de juros pode ser pelo comportamento do aumento do saldo das grandes empresas do que os bancos, pela liberalidade, pela queda da taxa Selic, que historicamente é menor, eles estejam num processo de diminuição de taxa de juros. O comportamento do mês de maio é que vai dar para a gente uma noção melhor de como é que está esse gráfico, tanto de saldo de operações, e como é que está o gráfico na taxa mensal de média de juros. Eu também vejo que o presidente do Banco Central ele colaborou
com essa pesquisa que a gente fez no site do Banco Central. Porque ele disse que as grandes empresas pegaram linhas disponíveis e secaram os recursos. O Banco Central fez uma estratégia de até 1,2 trilhão de liquidez a mais no mercado. E ele disse que a preocupação que ele tem, né, prejudicou os pequenos investidores porque o custo dos empréstimos vai aumentar. Nesse período que teve, né? Então, elas, com linhas de créditos pré-aprovados, elas resgataram o que tinham de limite. Isso aí, assim, só colabora com o gráfico que foi apresentado no slide anterior. Aí eu fiz uma consulta ao modo estatística no site do Banco Central, que ele apresenta as informações gerais sobre as taxas de juros praticadas pelos bancos, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Aí a gente tem antecipação de faturas de cartão de crédito, capital de giro com prazo de até 360 dias, acima de 365 dias, isso para taxas pré-fixadas, para taxas pós-fixadas, capital de giro até 365 dias, capital de giro acima de 365 dias, e aí a gente vai ter a noção, para um período X, que eu pesquisei, qual é as taxas de juros que os bancos estavam praticando. Aí tenho pessoa jurídica, antecipação de faturas de cartão de crédito. O período de 21 de maio a 27 de maio, o Bradesco estava com a melhor taxa. Engraçado que eu fiz uma pesquisa antes, que era do dia 20 ao dia 26, e o Safra já que estava com a melhor taxa. E aí, essas taxas de juros são apresentadas, que representam as médias aritméticas das taxas de juros pactuadas nas operações realizadas nos 5 dias úteis. Então, assim, é o que está fazendo agora, o que está acontecendo agora no mercado. O que é que o Bradesco está fazendo do dia 21 ao dia 27 de maio de antecipação de fatura de cartão de crédito? A taxa média dele foi 0,49. Assim, aí você vê a disparidade do primeiro ou da melhor taxa para a nona taxa. E aí eu costumo dizer que o mercado a gente tem 5 senhores. Né? A gente tem aqui o Bradesco, o Itaú, Banco Brasil, Caixa e Santander, eles dominam 80% do mercado bancário do país. Eles são meio que balizadores. O que eles colocam, o mercado absorve porque a rede de agências que está disponível nos interiores, nas capitais, basicamente é deles. Agora que está começando a surgir os bancos digitais, a gente vê já o BS2 aí com a 4ª melhor taxa, o banco digital, que isso possa, no médio e longo prazo, mudar essa tendência. Aí, hoje, no período de 21 de maio a 27 de maio, quando a gente fez a consulta, o Bradesco tinha a melhor taxa de antecipação de cartão de crédito. Eu sei que o sindicato aqui de João Pessoa, dos hotéis, bares e restaurantes, tem um convênio firmado com a administradora de cartão de crédito para uma taxa menor, mas aí, pesquisando o mercado, no modo geral, esse quadro que representava o Bradesco no primeiro lugar, o Itaú no segundo, o Safra no terceiro, aí eu vejo aí, vem o Banco do Brasil e o Santander. E a quinta, que seria a Caixa, ela não aparece entre os 9 primeiros. Aí eu tenho pessoa jurídica, capital de giro com prazo superior a 365 dias. Do mesmo modo, de 21 a 27 de maio. Taxas pré-fixadas. Aí aparece já outros bancos. Você vê o Bancob aí, que é da Cicobi, com o segundo colocado. Já aparece o Citibank. Aí a gente vai ter o Banco de Rede, aqueles 5 que eu sempre falei. A primeira é o Banco Brasil com 7. Depois vem a Caixa Econômica com no 12º, o Itaú no 13º e o Santander no 16º. O Bradesco não aparece nessa relação. A gente tem a noção de que vale a pena consultar, nesse modo de estatística do Banco Central, quais são as taxas que os bancos estão praticando naquela semana. Capital de giro com prazo superior a 365 dias. Pós-fixado. Aí eu tenho aí Bancob de novo, como o terceiro colocado. Aí eu tenho o Bradesco, já vai para 5º colocado. O Itaú com no 6º colocado. Tem o Santander com o 8º e a Caixa no 9º. Aí já aparecem os 5 maiores bancos do país nas colocações sobre pós-fixado, capital de giro. Isso aí é para a gente ter uma noção, gente, de que vale a pena a gente consultar nesse modo do Banco Central. É muito fácil, o Banco Central, estatística, você consulta lá. É a primeira dica que eu te dou. Qual é o banco que está trabalhando com as melhores taxas naquela semana que você está consultando? Ou no último período que o Banco Central disponibilizou essa consulta. Aí eu vejo que aí, no próximo slide, o governo tenta destravar mais de 100 bilhões em crédito. É uma informação que o secretário Carlos da Costa, de Produtividade, Emprego e Competitividade, fala que é um problema grave. Por quê? Porque o crédito ainda não chegou na ponta. A gente viu no primeiro slide que as grandes empresas correram atrás do crédito. Elas têm limites pré-aprovados, elas têm operações pré-aprovadas, elas anteciparam o fluxo de caixa, inclusive enxugou a liquidez que tinha no mercado.
Mas o próprio governo está reconhecendo que as pequenas e médias empresas, o crédito ainda não chegou na ponta. Aí eu tenho um comportamento da Caixa. No mês de maio, a Caixa fala que ela aplicou 100% a mais do que aplicou em maio de 2019. Foi mais do que o dobro. Só que a gente enxerga que o crédito com auxílio do Sebrae, que a gente vai ver mais na frente qual é esse crédito, somou 780 milhões desses 6 bi, e o crédito para a folha de pagamento, que a gente também vai ver, só foi de 145 milhões. E que os 5,1 bilhões, ou seja, 80% do crédito que a Caixa fez em maio, que correspondeu a mais de 100% do que ela tem feito em maio de 2019, 80% dele veio das linhas tradicionais da Caixa. Isso aí é que a gente enxerga que os bancos eles não lançaram algum crédito específico para a pandemia. O que a gente tem é os limites, os créditos advindos do portfólio dos bancos, com alguma taxa de juros, com alguma exceção, alguma coisa a mais. Mas, nas linhas gerais, a gente não vê uma nova linha de crédito destinada só à pandemia. Tá? E aí você vê que dos 6 bilhões, 5 bilhões da Caixa foram de linhas tradicionais de crédito. Os exemplos das linhas de crédito que podem ser usadas na pandemia. Primeiro, a gente tem que enxergar o seguinte, que cada banco ele tem uma política de crédito diferente. Tá? E assim, é um conjunto de normas, procedimentos, condições definidos pela alta administração, que vai ser seguido pela área de risco, vai ser seguido pelos sistemas, que servem para quem, naquele mais momento, escolher qual é o cliente que tem o melhor perfil, que se encaixa para liberar o crédito, de forma que o banco forme uma carteira de crédito saudável. E ela varia de banco para banco, de acordo com o planejamento estratégico do banco, quais são as metas do banco para aquele ano, para aquele biênio, para aquele triênio. Né? E ela é estruturada tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Por que eu quis colocar essa política de crédito aqui? Porque você pode ter uma condição X em um banco e uma condição Y em outro banco, pela diferença da política de crédito. Então, eu posso ter um restaurante que vá a um determinado banco e o banco nega o empréstimo, o banco apresenta um limite de um valor X, e eu vou para outro banco que ele me libera o empréstimo e o limite é maior. Então, aquela política daquele banco que liberou um limite de crédito maior, ela está mais afrouxada do que aquela política de crédito do banco que lhe deu o limite menor. Isso a gente viu muito na crise de 2008, que os bancos estatais, os bancos federais, fizeram uma política de crédito afrouxada, tá? Determinação do governo, ganharam o market share e foram muito agressivos na concessão de crédito. Coisa que a gente não está vendo esse movimento agora em 2020. Essa crise agora a gente não está vendo uma posição tão agressiva dos bancos federais como teve no ano de 2008. Aí nós vamos para o FAMP, que foi aquele modelo lá que eu mostrei no desempenho da Caixa de maio. Tá? É um fundo de aval, constituído pelo Sebrae, que ele complementa a garantia em operações de crédito. Eu tenho o Banco Brasil, Santander, Sicob, o Banese, para quem não conhece, é o Banco do Estado de Sergipe, são alguns dos bancos conveniados. Né? E o FAMP ele pode ser utilizado para investimento fixo com capital de giro associado, capital de giro puro, desenvolvimento tecnológico e inovação, exportação, fase para embarque. Então, os limites deles vão de 10 a 700 mil reais. Mas aí eu fui pesquisar nessa pandemia qual era um modelo, qual era um produto de crédito que o FAMP estava fazendo e dando aval. Aí eu peguei o FAMP Capital de Giro da Caixa. Eu pesquisei na Caixa como é que estava o modelo de FAMP para capital de giro nela. E aí a gente tem que é um capital de giro sem licitação específica, o faturamento anual de até 4,8 milhões, o prazo entre 33 e 48 meses, com a carência entre 9 e 10 meses, vai variar de acordo com o porte da empresa. Essas taxas de juros também de 1,19 a 1,59, também variando de acordo com o porte da empresa. Vocês verem que não é uma taxa de juros tão atrativa. Ataque isenta, IOF está até o dia 1 de julho isenta ainda, porque o governo emitiu aquela portaria isentando o IOF por 90 dias. A gente não sabe se até o final do mês ele vai reeditar e dar mais um prazo de isenção de IOF nas operações de crédito. É cobrado uma tarifa de 0,1 pelo acesso ao FAMP, né? O valor da operação é de até 125 mil, de acordo com o porte da empresa, e o limite de crédito aprovado pela Caixa. E 20% do aval dos sócios e 80% prestado pelo FAMP. E o cliente não deve possuir restrições na PJ ou no CPF dos sócios. Ela é bem específica, é capital de giro, mas a taxa de juros não é tão atrativa
em relação à operação que eu vou falar mais na frente. Agora, qual é a vantagem dela? É porque o Sebrae pode ser o seu avalista. Ela é só nessa condição do Sebrae ser seu avalista. Ela facilita, você vai no Sebrae, faz inscrição, tem um tutorial, e aí o próprio Sebrae com a Caixa vai avaliar, a primeira Caixa vai avaliar seu limite de crédito, e o Sebrae vai sim homologar e escolher você como participante do fundo de aval dela, do FAMP. Vamos para outra operação. Primeiro, a operação de folha de pagamento. Eu queria ver o último item, que é assim, a dotação de 40 bi, apenas 2 bi foram tomadas. E devido à baixa adesão, ela será reformulada. Mas as condições que estão hoje são essas. Destinação exclusiva para financiamento da folha de pagamento, até 2 meses de salário, tem que ter e manter a folha no banco que concedeu, o compromisso de não demitir os empregados contemplados por determinado período. Este é o motivo da menor adesão, porque o empresário não tem a certeza se vai continuar com aqueles empregados no período que foi determinado, né? O faturamento anual de 360 mil a 10 milhões, um prazo de 36 meses, carência de 6 meses. Aí sim, a taxa de juros de 0,30 ao mês. Então, realmente é uma taxa de juros agressiva, é uma taxa de juros que o mercado bancário não trabalha para capital de giro. Tá? Mesma coisa do IOF, está isento, né? O valor da operação é até 2 salários mínimos, e aí tem que ter a certidão negativa ou positiva com efeitos negativos na Receita Federal. Tá? A garantia é variável, mas de acordo com o valor da operação, pode ser até 120 mil com aval. Aí vai depender da política de crédito do banco, vai depender do que ele está liberando para você. Mas, assim, é uma taxa de juros bastante agressiva, mas só que pelo fato de ser um recurso carimbado, o próprio banco paga a sua folha, e esse compromisso de não demitir os empregados teve uma baixa adesão. Vamos ver aí qual vai ser a reformulação que o governo vai fazer nessa operação. Porque foi uma operação formulada pelo governo e colocada no mercado bancário. O Pronamb. Aí eu mostro para vocês uma reportagem da CNN, né? Que é um crédito de 15,9 bilhões para pequenas empresas, né? Que vai ter uns juros de 1,25, mais Selic, que hoje dá 4,25, mas a Selic, com a mudança dela para 2,25, esse juro vai dar 3,5%, né? E o governo vai bancar, ele vai ser o fiador de 85% do risco da operação. Aí podem ajudar, pode solicitar as empresas que faturam até 360 ou as empresas que faturam até 4,8 milhões. E aí tem rolado um vídeo de uma entrevista, de uma fala do ministro Paulo Guedes, que ele diz que existe a possibilidade de você pegar uma operação de 100 mil agora em 2020 e você começar a pagar. E quando for no ano que vem, quando você ter pago durante o ano 100 mil acumulado de juros, o governo chegar e abonar essa operação. Tá? Porque você devolveu aquele valor de imposto do empréstimo que pegou. Mas isso aí é um vídeo, não chegou nada oficial no mercado, tá? E a gente não sabe como é que vai ocorrer isso aí. Tá? O que a gente espera é que tenha agilidade em colocar isso aí na ponta lá para o pequeno e médio empresário, porque no dia 7 de abril está aprovado pelo Senado, o presidente já homologou, mas até agora o operacional não chegou nas agências bancárias. A gente espera que nesse mês de junho, por ser um crédito de juros barato, de 3,5% ao ano, o governo bancando parte, e a possibilidade, essa notícia que o ministro Paulo Guedes deu, e quando juntar os impostos federais, que for o saldo do valor da operação, ser abatido no valor do empréstimo. Mas são tudo especulações, é só um vídeo que está rodando no grupo do Zap, dele mesmo, numa entrevista. Então, a gente espera que até o final do mês de junho, a regra do jogo, de como vai ser isso aí, e como é que vai ser o operacional do Pronamb, chegue na agência bancária e chegue lá no fluxo de caixa do pequeno e médio empresário. Aí eu venho com a linha de crédito mais barata do mercado. É do Banco do Nordeste, para a área de atuação do Banco do Nordeste. É o mesmo capital de giro que os outros estão oferecendo, mas você vê que o banco que oferece pelo FAMP do Sebrae é 1,19 ao mês, a partir de 1,19. O Pronamb está pensando em 3,5% com a taxa da queda da taxa Selic. A gente viu lá que folha de pagamento também está com 3,5% ao ano, também agressivo. Mas esse do Banco do Nordeste, ele vem para
2,5% ao ano. Então, é 0,21% ao mês. Tá? E pode ser tanto investimento para capital fixo, com 1/3 de capital de giro, e 100 mil para giro. A fonte do recurso é o Fundo do Nordeste, pode ser a garantia até 100 mil, só de aval, e depois disso, hipoteca, alienação, fiduciária e penhor. O giro até 24 meses e a carência até o final do ano. Então, assim, isso é a linha de crédito mais barata que existe no mercado para a pandemia de capital de giro. Ou investimento. Mas, Flávio, você fala investimento e a gente está tão apertado no fluxo de caixa, mas eu sei que tem muita gente que não tinha o delivery de forma organizada e agora viu que o delivery realmente vale a pena, vai aumentar o seu faturamento depois que voltar o novo normal. E a gente sabe que o novo normal, quando voltar, não vai ser um restaurante lotado com 100% da capacidade, deve começar com 30%, 40%, 50%, até chegar a 100%. Então, pode ser uma oportunidade de investimento mais à frente que você queira estruturar, de uma melhor maneira, o seu delivery. Tá? Então, essa aí é a linha de crédito mais barata que tem no mercado agora para a pandemia. É uma linha de crédito do Banco do Nordeste com juros de 2,5% ao ano. Aí eu coloquei um exemplo também do cartão do BNB, tá? Que é um prazo mais elástico do que de todas as operações, que é um prazo de até 96 meses, né? Mas o investimento de giro pode ser até 36 meses, né? Com taxas a partir de 0,3, que aí a gente vai pegar aquela mesma taxa de 3,5 do Pronamp e da folha de pagamento, né? O crédito rotativo é pré-aprovado e válido por 5 anos e que, pela portabilidade do cartão, é a maneira mais fácil de você pegar recurso, de fazer investimento, de pegar giro, com essa linha de crédito do Banco do Nordeste, porque é uma linha de crédito rotativo. Tá? Então, assim, é um cartão de crédito do Banco do Nordeste com a taxa de juros de 0,3. O que ajuda na captação de recursos do mercado bancário? Tá? E aí algumas dicas do que pode ajudar. Primeiro, o histórico da conta e de suas possíveis operações de crédito no seu banco de relacionamento, ele pode ajudar por conta do Behavior Score. O Behavior Score é um modelo de avaliação que o banco avalia o seu limite de crédito, avalia a possibilidade de fazer uma operação com você, baseado no seu comportamento. O banco já lhe conhece. Você já tem conta, seu cartão de crédito cai lá no banco, você já fez uma operação de crédito, ele sabe como você pagou. Então, baseado nesse comportamento, o banco ele pode aumentar o seu limite, renovar o seu limite, oferecer crédito com mais facilidade daquele cliente que está chegando pela primeira vez. Então, assim, em primeiro lugar, o seu banco de relacionamento é o que ele pode oferecer com mais facilidade o crédito para você. E aí, a sugestão é sempre ter um segundo banco de relacionamento. Em virtude da constante diferença na política de crédito. Um banco pode estar com uma política de crédito mais afastada do que o outro naquele momento. Tá? E assim, a terceira sugestão tem que ser um banco estatal. É um banco privado e um banco estatal. Dividir esse relacionamento entre os dois. Se eu tenho cartão de crédito Cielo e Rede, eu posso botar o Cielo num banco e o Rede no outro. Mas aí, se eu não tenho os dois cartões de crédito, eu tenho só um, a bandeira, ou assim, só uma administradora. Mas aí é interessante que você tenha o segundo banco de relacionamento. Já dizia, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada, né? E assim, nesse momento de crise, os bancos estatais tendem a aprovar limites para novos clientes com mais frequência. Quando você chega no banco privado, agora, no momento de crise desse, ele levanta o freio e ele concede crédito mais pelo comportamento para os clientes e para os novos clientes, ele não tem tanta facilidade que um banco estatal pode ter. Certo? Agora, isso não quer dizer que essa frequência que um banco estatal possa ter em relação ao banco privado vai dar a garantia de uma melhor taxa. Não vamos misturar isso aí, porque uma coisa é eu aprovar o limite de crédito para você, a outra eu tenho a melhor taxa. Seria o melhor dos mundos. Tá? Mas tende a ser. Isso não quer dizer que é certo, não. Porque a gente viu muito isso em 2008 e não está vendo tanta essa agressividade agora em 2020 dos bancos estatais. Terá mais facilidade as empresas com mais 12 meses de constituição. Realmente, as empresas novas terão mais dificuldade de pegar crédito no mercado. Tá? E, assim, em alguns bancos vai ser exigência ter, no mínimo, 12 meses de constituição e 12 meses de faturamento. Tá?
Assim, mesmo com o momento da pandemia, cadastros restritivos poderão diminuir o valor dos limites ou simplesmente impedir. Porque o banco, ele baseado no comportamento, mesmo você tendo algum outro cadastro restritivo, mas que for no valor menor, no valor pequeno, ele não corta o seu crédito. Mas dependendo da política de crédito, e agora eu acho que está a política de crédito mais restritiva, tá? Ele vai simplesmente não liberar limite para você, não renovar seu limite. Então, assim, isso não é uma regra rígida, tá? Mas depende disso. Então, assim, essas foram as operações que eu busquei para vocês, tá? Realmente, a operação do Banco do Nordeste hoje é a melhor operação. O mercado não está com operações novas. A gente espera que o Pronamp do Banco do Governo chegue agora no mês de junho. Mas, assim, antes de encerrar, eu queria passar para vocês um vídeo que rolou aí nos grupos de Zap e que diz a lição de que esse ano de 2020 ele não é um ano perdido. Queria que vocês assistissem esse vídeo. Alguém já deve ter assistido nos grupos de Zap, mas eu quis valer a pena para a gente ter uma lição de que o ano 2020 não vai ser um ano perdido. Ano 2020 já é um ano perdido. Essa frase que eu escuto dos comentaristas, eu acho que não tem frase tão errado, tão inadequado e tão condenável como a frase deste. Essa frase vai contra o princípio judaico. Hoje à noite começa a festa de Shavuot, a festa quando Deus nos entregou a Torá. E um dos básicos do judaísmo é que cada ser humano tem uma missão. Desde que Deus formou a gente como povo, e Deus disse na Monte Sinai, Va'atem tihu li mamlechet kohanim b'go kadosh, sejam um povo de reino, um povo de sacerdotes. Deus deu para cada ser humano uma missão. E quanto o coração bate, e quanto a vela está acesa, não importa onde estejamos, não importa qual situação e quem, cada ser humano naquele momento tem uma missão. Uns 20 anos atrás, um judeu de Montreal ligou para o rabino em Israel e pediu para ele que se ele possa fazer uma reza para ele no Kotel. E ele disse, mas eu preciso de uma reza especial, específico, porque eu estou fazendo 80 anos e eu estou começando um novo negócio na Ásia, com mídia, uma coisa que eu nunca fiz antes, e eu quero uma brachá especial. O rabino ficou em silêncio, e o pessoal de Montreal falou, por que você não responde? E ele disse, desculpe, mas eu não sei qual a prece que você faz para uma pessoa que está iniciando sua carreira com 80 anos. E o judeu de Montreal contou o seguinte, ele disse, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a ficar um pouco deprê, comecei a refletir sobre a vida, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu consegui, isso em relação de família, relação de casamento, relação dos filhos, de trabalho, de negócios, amigos, de tudo. Mas quando eu fiz 60 anos, aí eu fiquei mal, e fiquei deprê, fiquei deprimido. Minha esposa disse para mim, vai para o Rebbe de Lubavitch, vai para o Rebbe Nova York, ele é o único que possa te ajudar. Eu fui para Nova York, e eu disse para o Rebbe que eu estou deprê, eu estou pensando, refletindo sobre a vida. O que eu fiz? What did I do? O que eu fiz na vida? 60 anos. E o Rebbe me respondeu o seguinte. O Rebbe disse, quem é o judeu mais famoso de todos os seus tempos? E eu disse, Moshe Rabbeinu. E o Rebbe disse, você sabe quantos anos Moshe tinha quando ele iniciou a carreira dele? Moshe Rabbeinu era pastor, cuidou do rebanho de seu sogro. E um dia ele estava andando no deserto e Deus apareceu para ele. E Deus disse, Moisés, vai para Faraó e diga para ele, let my people go. E Moisés começou a carreira. E naquele momento, Moisés virou líder do povo de Israel e liderou o povo de Israel para sair do Egito, para receber a Torá, até levar eles até a beira da entrada de Israel. Quantos anos Moisés tinha? E o Rebbe respondeu, a gente sabe, Moisés tinha 80 anos. Até 80 anos ninguém conhecia ele. Ele era simples pastor. Com 80 anos, ele virou Moshe Rabbeinu. Disse o Rebbe, como uma pessoa pode iniciar sua carreira com 80 anos? E a resposta é, disse o Rebbe, se alguém olha para trás, ele pensa que eu deveria ter feito, porque eu não tenho feito, que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter feito melhor, porque eu não fiz tal coisa, ele fica mal e fica velho. Se alguém só olha para o futuro, o que eu ainda posso fazer, o que eu tenho força para fazer, qual potencial eu tenho para fazer,
O que eu quero ainda fazer e eu vou fazer, ele permanece jovem e saudável e forte. Ano 2020 é um ano diferente, mas ano perdido jamais. Se nós aprendemos algo do Shavuot, da Torá, ano 2020 vai ser um ano muito especial. Um ano que nossos filhos e nós vamos lembrar para a vida inteira. E é um ano que a gente mudou muita coisa do nosso... Aí, gente, queria encerrar aí, ficar à disposição com vocês para alguma pergunta que possa ocorrer. Valeu, uma boa tarde para todos.